GVG Mal, a sua melhor opção em jogos multiplataformas. Utilize o código DG3. Ou se você quiser comprar o Windows por menos de R$50, utilize o código DG20. Sabe aquelas coisas que te falam que vai virar tendência, vai ser moderno, vai ser incrível, vai substituir tudo? É o futuro! Pois bem, aparentemente multiplayer foi uma dessas coisas e a indústria está voltando atrás. Vem comigo! Fala galera do Geek, eu sou o Godcos, você tá no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal tecnologia para games de todo o YouTube. Na vinheta também, óbvio, é claro, é lógico. Nós estamos falando hoje sobre a migração, na verdade o retorno da indústria para o single player ou experiências mais baseadas em single player ou poucos players. O engraçado de tudo isso é que o discurso há cerca de 3, 4 anos atrás é que era um foco total em multiplayer. Várias empresas apostaram aí na corrida do ouro para trazer o mais incrível multiplayer, a interação contínua online entre todos os players, mas parece que eles estão voltando atrás. Teve gente que continuou caminhando no mesmo rumo e aparentemente se deu bem também. Eu tô falando da Sony. Vamos comentar sobre tudo isso aqui no vídeo e você vai entender realmente que a indústria está voltando atrás, não que vá largar o multiplayer, mas que sim, é necessário experiências single player. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação que você já viu que é super interessante para todo mundo. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente o apoio da galera na vaquinha de análises do canal Detonando Geek. Se você não sabe o que é, o link do vídeo tá na descrição, mas em resumo, a gente tá fazendo uma vaquinha para fazer análise técnicas de jogo, porque as licenças é osso e as empresas não dá. Enfim, participa também, você também, se quiser apoiar. Se você não tá com grana aí, não tem problema, só dá like, compartilha, comenta alguma coisa aí pra gente que já ajuda bastante a deixar o vídeo na relevância e é óbvio, é lógico, ativa o sininho aí pra ser notificado sempre. Vamos lá então, a história começou nessa nova geração. A gente sabe que os aparelhos que nós já comentamos aqui no canal, que não foram aí a expressiva tendência da tecnologia, mas trouxeram sim uma evolução em relação à geração anterior de consoles, e isso abriu o mundo para o multiplayer. O multiplayer aí foi um verdadeiro fenômeno nessa geração, principalmente nos 3 primeiros anos. Nós tivemos várias experiências, novas interações, o próprio Destiny da Band que trouxe aquela interação single player, multiplayer, e começamos a andar neste caminho. Em 2017 a gente teve Overwatch como jogo do ano, tão claro e óbvio como o multiplayer estava evoluindo. Mecânicas que caiu no gosto da galera, Battle Royale 100 contra 1, Fortnite, o jogo mais feito download da história dos jogos aí, o alcance dele é quase ilimitado, ele está em todas as plataformas de mobile. PUBG seguiu aí agora a receita de Fortnite e agora faz cross com PS4 e Xbox One também. PC sempre foi uma coisa forte, principalmente nos jogos mais competitivos como CSGO, como LoL, como Rainbow Six Siege, enfim, vários jogos são competitivos. A cena multiplayer no PC sempre foi um pouco mais evidente, principalmente em MMO, em jogos mais estratégicos, enfim, a galera sempre utilizou. Mas no console realmente foi uma tendência que explodiu muito nos últimos anos. Falando de PC, nós tivemos vários portes de jogos multiplayers de PC para dentro do console, como Warframe, que tem aí para PlayStation 4 e Xbox One. A receita de bolo estava pronta, milhões de players empolgados, era definitivamente o futuro, mas algo aconteceu no caminho e o que eles estão planejando para o próximo futuro mostra que teve um retrocesso na opinião e na visão de todo mundo que acreditava que multiplayer era realmente o futuro. Uma parte da comunidade ficou órfã disso e a gente pode se basear ainda mais nessa informação falando para você que o que nós tivemos também de tendências, inovações e também coisas de multiplayer foi a evolução também em mundo aberto, porque mundo aberto no geral são experiências single players, pouquíssimas interações multiplayers, como Assassin's Creed trouxe uma vez, como Watch Dogs 2 trouxe também um pouquinho, mas coisa bem leve
no geral é realmente uma experiência mais imersiva single player. E esses jogos acabaram ganhando evidência, tamanha falta de jogos que nós já estávamos acostumados, como FPS com campanhas e outros mais, que saíram da cena, ou seja, existe sim um público dedicado a isso. E não é só a questão deles voltarem atrás para esse público. O multiplayer também tem se mostrado em alguns pontos negativos bem incisivos, a qual a comunidade tem desgostado um pouco. A gente pode citar principalmente aí toxicidade, que cresce cada vez mais dentro da cena multiplayer, principalmente nos jogos mais competitivos. Microtransações, que foram uma das principais polêmicas de toda essa geração, foi trazida basicamente com os jogos multiplayer. A gente também aí tem um consenso de que as mecânicas multiplayer, a maior inovação, acredito, seja Battle Royale, pois as mecânicas são tanto quanto repetitivas. A indústria não tem se ambientado muito em criar novas coisas, é simplesmente mais do mesmo, às vezes com outros nomes. Fala a verdade pra mim, quantas capturas a bandeiras existem em inúmeros jogos que trazem nomes diferentes, mas é captura bandeira, captura região, ou seja, são as mesmas formas de jogar, mas sem nada novo a acrescentar. Apesar da galera gostar bastante, realmente uma hora vai enjoar. E tudo isso colocado no caldeirão, a gente também tem um exemplo que coloca isso mais à frente e também em perspectiva alta, é que toda a audiência de relevância da mídia sempre foi mais para os single players, e isso aconteceu principalmente nos 3 anos pra cá, a qual ela tendenciou ainda bastante coisa em relação a multiplayer. Continua falando, eu não tô falando que multiplayer tá morto, longe disso, é apenas que vai entrar concorrentemente, são duas interações e uma não substitui a outra, como nós provamos aqui pra você. Falando de quem? Da Sony, é óbvio, é claro, é lógico. A Sony durante toda a geração investiu exclusivamente em exclusivos single player com narrativa forte e trabalhado toda a mecânica em cima de um player apenas. Ela tentou trazer, por exemplo, multiplayer no Uncharted, mas a gente pode falar que aquilo é um tanto quanto catastrófico se você for olhar como multiplayer. E isso foi um aprecio total de toda a comunidade gamer. A gente não tá afirmando que a Sony aqui é líder de mercado hoje somente pelos jogos single players, mas que isso, dentro da receita de vários fatores que nós já comentamos em outros vídeos, com certeza fez a diferença. E qual é o discurso agora da indústria? Call of Duty Modern Warfare voltando com Capitão Price, um personagem icônico de uma série icônica da franquia que se desgastou completamente nessa geração, com uma ênfase focado também na campanha. A gente tem Borderlands 3, que já prometeu 35 horas de campanha single player, ou você pode chamar cooperativamente, mas a gente sabe que também dá para fazer single player. A gente tem aí Death Stranding, que é um jogo extremamente em alta relevância pela comunidade, por enquanto exclusivo da Sony, mas que também é single player. A gente pode falar que o jogo mais hypado foi Cyberpunk 2077 para 2020. Eu acho que não tem dúvidas que é unânime que todo mundo quer jogar esse jogo, que é single player. A gente vai falar também que The Witcher 3 foi um dos principais jogos dessa geração de todas as plataformas, que é single player. A gente vai falar também que os principais jogos de port para o Nintendo Switch, os mais esperados, são single player, com a prova de The Witcher 3, que é um grande jogo que está sendo aguardado para a plataforma Nintendo Switch. Portanto, o single player nunca deixou de existir. A indústria tentou exaustivamente colocar o multiplayer à frente, colocar o multiplayer como uma inovação, como o futuro, mas a gente viu que fracassou tremendamente. O impacto de tudo isso é que a gente percebe que está voltando a narrativa, a gente percebe que está voltando a experiência, e a gente pode dar destaque para empresas que conseguiram ligar os dois mundos de uma forma extremamente inteligente. Eu acho que a empresa que conseguiu fazer isso melhor que todas, isso pelo menos é um aspecto da minha opinião, é a Ubisoft. A Ubisoft, ela conseguiu trazer jogos com qualidade single player, mas interagindo com o multiplayer. A gente pode dar o exemplo de The Division 1 e The Division 2 também. A gente pode dar o exemplo de Ghost Recon Wildlands, que são jogos onde você pode jogar cooperativamente, e depois a empresa acrescentou aí PVPs dentro desses jogos, ou seja, para quem quer uma nova experiência, quer também ficar jogando aí no multiplayer versus contra outros players. Ou seja, não tira a interação, mantém
mantém o jogo grande e com bastante atividade interna para fazer dentro. Outro jogo que a gente pode citar é o próprio Destiny, que apesar que depois desgastou um pouquinho o Destiny 2, eles recuperaram também. Por quê? Porque precisava de história. Destiny 2 trouxe aí bastante coisa, mas ele se perdeu um pouco na história, e depois as novas DLCs e expansões que a Bungie lançou agradou e voltou a agradar o público do game. Ou seja, tem que ter sim uma narrativa legal, tem que ter a possibilidade de você jogar sozinho. Não é todo mundo que quer jogar online, e o público às vezes que não quer jogar online é bem significativo. Sim, o importante de tudo isso é que as empresas entendam que não existe uma tendência. O jogo multiplayer provavelmente foi bastante investido e com foco muito grande, dado o fato que ele é bem mais simples de fazer do que uma campanha elaborada. Ou seja, a narrativa, o gráfico, todas as mecânicas é muito mais simples porque são mecânicas de repetição, é trocar os mapas. Eu não tô falando que é fácil, sempre é uma tarefa difícil de desenvolvimento, mas é muito mais fácil do que uma narrativa de 10, 12, 14, 16 horas single player. Dessa forma, a indústria quis apostar no multiplayer exclusivamente, justamente por isso. Por quê? Porque é mais barato e o retorno é maior com as microtransações, com os loot box e toda aquela porcariada que joga dentro dos multiplayers. Ou seja, o dinheiro entra mais e o esforço é menor. Então, do ponto de vista capital, é muito mais interessante investir em experiências multiplayer, mas do ponto de vista de player, é necessário ter todos os tipos de experiência. E eu acredito muito que daqui pra frente vai se consolidar esse nível de single player e multiplayer. Teremos mais interações de narrativas para single players e até formas cooperativas, como trouxe o Wolfenstein Youngblood, e também teremos novas experiências multiplayer agradando a todos os gostos, mas não que necessariamente um vai trocar o outro. E se depois de tudo isso que eu disse, você ainda realmente não acredita no que nós estamos dizendo aqui, em 2017 Phil Spencer disse que o single player estava perdendo o foco na indústria, não era tão mais atraente quanto os multiplayers. Em 2019, Phil Spencer publica que vai lançar jogos para a plataforma Xbox e PC com narrativas single players, mais jogos. Se isso não é a prova definitiva de que a indústria estava completamente errada e que viu seus números caindo graças à iniciativa de tentar forçar algo que não era realmente o que o público queria, eu não digo mais nada a respeito disso. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha a informação e eu quero saber de você. E aí, o que você acha? Single player vai voltar com tudo? Já voltou? Multiplayer é melhor? Ou qual a sua opinião sobre o assunto que nós discutimos aqui hoje? Eu sou Gotcose e até a próxima.